Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez trazendo um resumo do sermão para vocês. Hoje o sermão 108, uma multidão. Muito bem, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos lá, uma multidão. Que título é esse, Pastor Marcos? O que significa esse título? Vamos chegar lá, tenham paciência um pouquinho, vamos chegar devagarinho, mas vamos chegar lá. Vamos chegar a uma multidão com paciência, né? Com amor no coração, esse é o nosso objetivo. Ao falar esse título, ao intencionar falar sobre esse título, o meu desejo e a minha intenção é que vocês compreendam que como cristãos, como aqueles que seguimos a Cristo Jesus, como aqueles que compreendemos o Evangelho de Cristo Jesus e buscamos ele para o nosso coração, nós temos na realidade um objetivo, uma missão a ser realizada aqui na terra. Aí muitos vão dizer assim, mas pastor, eu mal entendi a sua última mensagem, como eu, que mal entendi essa sua mensagem, vou agora correr atrás de multidões. Certamente tudo que se pretende fazer como projeto de vida secular, como projeto de vida acadêmica ou como um projeto de vida religiosa, nas três dimensões que eu falo ainda existe a sociedade, muitas outras dimensões na realidade, eu muito falo sobre essas três, mas certamente você se prepara antes, não há como você sair, né? A gente fala sair do 0 para o 10 do nada, não é assim que funciona, a gente começa, né? A gente vai, vamos dizer assim, que você resolve agora fazer uma atividade cultural, fazer uma atividade, uma arte ou ter um hobby, e você vai começar lendo sobre o hobby, estudando como funciona, né? Quais são os pincéis que eu devo escolher, que tipo de tinta, se eu vou fazer uma tinta com acrílico, se eu vou fazer tinta com tinta a óleo, pintar tinta a óleo, eu vou usar tinta guache, eu vou usar outra tinta qualquer, eu vou usar lápis de cor, eu vou usar lápis giz ou lápis de cera. Tudo isso é arte, tudo isso são ferramentas que vão te levar a uma arte chamada pintura, mas qual delas eu vou escolher? Em qual delas eu vou agir, com qual delas eu vou reagir, eu vou interagir para que eu produza uma arte. A mesma coisa é para a sua vida secular, para a sua vida acadêmica e também, obviamente, quando eu falo de você vai buscar uma multidão para Cristo Jesus, que bom, glória a Deus e aleluia, que ótimo que você se dispôs a fazer isso. Que a primeira coisa a fazer é você se dispor a fazer desta forma, buscar realizar esse objetivo em sua vida. E, obviamente, para isso, vai ter que escolher as ferramentas adequadas, vai ter que conhecer a palavra de Deus, não todo ainda de imediato, mas um pouco que você souber, que você já estiver falando a outras pessoas, já é um motivo, já é uma intenção de buscar uma multidão de pessoas. Neste cerne, vem em minha mente sempre a imagem de um campo de futebol. Imagine um campo de futebol, quando nós vemos um campeonato, final de campeonato no Rio, em Belo Horizonte, ou em Minas, ou na Bahia, ou em qualquer outra capital do Nordeste ou do Sul, lá no Paraná, lá no Mato Grosso, lá na Amazônia, não importa onde seja, em qual estado, de repente é a final, o que acontece no campo, no Maracanã, por exemplo, que é o nosso, né, que inclusive já mudou de nome, mas todo mundo continua chamando carinhosamente de Maracanã, no Maracanã, quando tem uma final que é Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Botafogo, tá aí o campo, né? O campo enche, então o estádio enche, imagine vocês, aquela multidão de pessoas, e agora eu vou botar uma outra intenção, um outro projeto, uma outra visão, que é essas pessoas que cantam num mundo chamado cantam no mundo secular, é assim que a gente fala, os evangélicos falam, cantam no mundo secular, e chega lá para cantar aquela pessoa, né, que é famosa, e enche aquele campo. Ora, entendam que para a gente que é evangélico, que é cristão e que deseja levar multidão de pessoas a compreender o Evangelho de Cristo Jesus, não é compreenderem o que sai dos meus lábios,
não é compreender aquilo que eu prego por mim mesmo, mas é compreender aquilo que eu falo que está vinculado a Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Não são as minhas ideias, mas as ideias que Ele me trouxe até a mim e que eu compreendi. E se eu pudesse num campo como aquele, cheio como ele é, no final de um jogo, num grande evento, ser também um grande evento a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu sei que isso já aconteceu em muitos lugares, não só no Brasil, em outros países também, mas sabe, este deveria ser o desejo de nosso coração. Depois de aprender, de compreender, de nos converter e entender o que Deus deseja de nós multiplicarmos essa informação, essa forma de agir e de interagir, essa forma de olhar as pessoas com amor, com paz no coração, ela também atinge uma multidão de pessoas. Esse é o mote, na realidade, do nome deste título deste sermão. Claro que eu falei de um grande estádio, mas não significa dizer que, vamos começar com um grande estádio. Ora, certamente que não, né? Mas eu quero dizer para vocês que a visão de buscar a multidão é que essa deve estar implantada em nosso coração. E como é que começa uma multidão, pastor? Uma multidão pode começar com 2 pessoas, com 3 pessoas, pode começar com você pregando debaixo de uma árvore, com você pregando numa praça dentro da sua cidade, dentro de um ônibus, obviamente pedindo autorização para o motorista, que ele é o líder do ônibus, né? Ou sei lá, numa caminhada, na praia, no campo, ou mesmo sim, dentro de um estádio de futebol, com um grupo de pessoas que estão próximos de vocês, antes que comece o jogo, quando o jogo começar ninguém vai nem mais olhar, nem ouvir você falando, e aí você começa, prega um versículozinho, fala, pergunta para a pessoa se ela entende, se ela compreende, se ela gosta, se ela não gosta. Isso é pregação. Mas, pastor, dentro de um estádio de futebol? Dentro de um estádio de futebol. E no cinema, pastor? Sim, antes do filme começar, sim, o filme não começou. Tem uma pessoa do seu lado, você comenta com ela, ela permite você conversar com ela, continue. Não seja impertinente, não seja inadequado, né? Claro que não seja assim. Mas, ouvindo a oportunidade, leve o Evangelho. Dentro do meu trabalho, se houver oportunidade, for oportuno e adequado, sim. Na escola, na faculdade, vocês já me ouviram falando nesse formato. Uma multidão se alcança por 2, 3, 4 pessoas até chegar até um lugar onde você realmente possa ministrar e pregar para muitas pessoas. E é assim que funciona, né, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E o nosso coração é que deve estar observando e sentindo esta vontade. Sem vontade, as coisas não funcionam. Quando Pedro, nesse texto, ele fala para Silvano, meu irmão próximo, a primeira coisa que ele mostra, Pedro tinha a vontade de que a palavra chegasse a outras pessoas. E nós temos que compreender uma coisa muito simples, e isso eu acredito que eu tenha entendido, não perfeitamente, mas no máximo que me é possível. Nós não pregamos sozinhos. Nós não levamos a palavra de Deus sozinhos. Nós temos que ter parceiros, nós temos que ter outras pessoas que, entendendo aquilo que é o desejo do coração de Cristo Jesus para as nossas vidas, elas se alinhem conosco para que juntos estejamos indo para este objetivo. É por isso que um evento, por exemplo, vamos dizer que um evento que encha um estádio de futebol de pessoas para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, certamente não foi feito por uma pessoa só. Nunca, é impossível, eu não vou dizer que porque Deus. Eu entendo que Deus é o Deus do impossível, tem coisas que Deus faz que a gente não entende, não compreende, e às vezes eu não me esforço em compreender, porque se Deus fez e deu certo, tá ótimo, tá bom para mim. Mas um evento desse envolve dezenas, às vezes centenas de pessoas, para resolver questões pequenininhas, para organizar, para chamar, para fazer a movimentação, a parte de administrar o processo em si, iluminação, som e tudo mais que é necessário realizar e fazer para que o evento funcione. Sim, é um evento, sim, a gente entende isso. Então essa busca quando Pedro fala para Silvano, ele fala, meu amado irmão, ele fala com ele, fala, olha, se aproxime de mim, você tem me ajudado nisso aí, muito obrigado por isso, mas continue nessa pegada, continue fazendo isso, não deixe de buscar
sempre procurar as multidões para que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, alcance muitas almas. Neste processo de buscar ministrar a palavra para multidões, certamente uma coisa que, aquele que tenta ensinar para outras pessoas a palavra de Deus é exortar de vez em quando. Exortar é puxar a orelha mesmo, não tem outra palavra para isso. Já peço para vocês, se quiserem, desejarem, vocês podem me exortar. Eu não tenho dificuldade com isso, de ter crítica das pessoas. Embaixo, nas linhazinhas, tem um espaço chamado comentários. Passa comentários para que eles cheguem até mim, para que eu melhore a minha forma de apresentar para vocês o Evangelho de Cristo Jesus. Compreendo também quando às vezes sou duro, sou incisivo e forte na minha ministração, que a minha intenção é que vocês compreendam a necessidade de que essa palavra alcance outras vidas, não só as nossas, mas outras vidas através de nós. Mas pastor, eu mal compreendo isso. Não tem problema, meu irmão. Um versículo que você leva para um outro coração já ajuda o reino dos céus. E esse é o nosso intento no final, que Cristo em nós multiplique-se e Ele apareça. Quando nós pregamos o Evangelho, quem tem que aparecer é o Evangelho de Cristo Jesus. Não pode ser o Evangelho de pastor Marcos Moreira. Tudo bem, eu prego, essa é a minha missão, essa é a minha função, mas o Evangelho de Cristo Jesus é que tem que tocar o seu ouvido, tem que tocar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, para que enchendo o seu cálice de vida, da compreensão das virtudes de Deus, da transformação que vem para você através de olhar, conhecer e seguir a Cristo Jesus, você multiplique isso para outras pessoas e elas também compreendam quem é esse homem que nós seguimos, quem é esse Jesus Cristo de Nazaré, que nós olhamos para ele e os nossos olhos gostam dele. Entendam isso. Esse é o motivo e é o mote do título, uma multidão. Para quem? Uma multidão de pessoas para seguir a Cristo Jesus, mas que Ele, ao nós ministrarmos a palavra dEle, Ele apareça, Ele seja luz para as pessoas, Ele ilumine o entendimento de outras pessoas através de nossas vidas, através da nossa pregação do Evangelho para uma multidão. Este é o intento. E eu agradeço a vocês sempre por isso. E com isso também peço para que vocês leiam o texto, 1 Pedro 5, 2, de 12 a 14, para que vocês entendam a mensagem lendo o sermão à disposição .blogspot.com, lendo o sermão todo, lendo o texto da Bíblia, compreendendo qual é a sua parte nesse projeto de alcançar uma multidão para Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e certamente, se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo.